Atos capítulo 8 e o versículo de número 25, meus amados, tá bom? Quem encontrou diz amém. Amém. Tendo eles, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém, muitas aldeias dos samaritanos, anunciando o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo moro de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, meu Deus. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos entender a Sua palavra, queremos receber a Sua palavra. Fala conosco aqui nessa noite, pelo poder do Seu nome, pelo poder da Sua palavra. Fica conosco, fala conosco e opera Teus milagres para a glória de Jesus. Assentando, batem palma para Jesus. Bem alegre as palmas, meus amados. Glória a Deus. Nosso Jesus está conosco e com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós somos mais que vencedores. Quem crê diz amém, meus amados irmãos. Jesus é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Irmãos, o intento do Senhor com a salvação do homem é algo muito bonito. O Senhor tem projeto e uma alma para o Senhor vale mais do que todas as coisas. A cura de uma alma sendo salva, uma alma sendo saciada, para Deus é algo de suprema importância. A cura da alma, não só a cura física, mas para Deus é mais importante a cura da alma do que a cura física. Porque você pode receber um coração novo, um fígado novo, uma saúde perfeita, mas com um coração novo ou velho a gente vai morrer. Quem sabia disso, irmãos? Porque ordenado está o homem morrer uma e depois vir o juízo. Então todo mundo vai morrer. Vamos dar um exemplo. Lázaro ressuscitou, foi verdade? A Bíblia não conta de Lázaro que ressuscitou? Mas Lázaro, depois que ressuscitou, morreu de novo. Morreu novamente. Tabita ressuscitou. É isso? Tabita ressuscitou, mas morreu de novo. Então a cura da física, ela é, claro que é um alívio para nós, é um alento para nós, mas a mais importante das curas é a cura da alma. Eu tenho observado que nos últimos dias há muitas pessoas de alma doente, pessoas de almas aflitas, pessoas de almas amarguradas, e para a alma só tem um médico. Para uma alma aflita só há um remédio. Para uma alma aflita
Só a mão do Senhor Jesus. Ninguém pode resolver o problema de uma alma aflita. Ninguém pode resolver o problema de uma alma angustiada. Os bens não resolvem. Há doenças, nós estamos na campanha Jesus te dá saúde. E hoje nós vamos falar dessa saúde da alma. Porque quantas pessoas, meus amados, que a gente percebe que está tudo bem com a pessoa, fisicamente, não tem Covid, não tem coronavírus, não tem lepra, não tem câncer, mas no entanto a pessoa não encontra alegria, a pessoa não encontra prazer de viver, a pessoa não encontra felicidade, a pessoa encontra muitas e muitas tristezas e amarguras e decepções. Sabe por quê? Porque a alma está doente, porque a alma está enferma. Mas Jesus nos trouxe hoje aqui para curar a nossa alma. Aleluia! Jesus colocou alguém para ouvir essa palavra hoje, para curar a alma de quem está aflito, para curar a alma de quem está doente, para transmitir paz e alegria ao coração dos sofredores. Filipe fugia da perseguição que desencadeou logo após a morte de Estevão, um rapaz de 17 anos que morreu apedrejado, e houve uma perseguição muito grande com a igreja. A igreja foi perseguida, violentamente perseguida, e Estevão sai fugido da perseguição e chega a Samaria, e Deus começa a usar Estevão, a Filipe, aliás, logo após a morte de Estevão, Filipe fugindo para não morrer também, porque era amigo de Estevão, era diácono como Estevão. O diácono Filipe foge para Samaria, e lá em Samaria ele começa a pregar a salvação, expulsar os demônios e curar os enfermos. A obra cresceu, ele era diácono e precisava que então fosse mandado para lá um presbítero para dar prosseguimento no trabalho, e eles enviam para lá 2 presbíteros ou 2 pastores, como queiram, que foi Paulo, Pedro e João. Pedro e João são enviados para lá para completar a obra que o diácono tinha feito, uma obra muito bonita para o Senhor. E Pedro e João chegam lá. Quando Pedro e João chegam, o Senhor diz assim: olha, Filipe, o trabalho que você fez foi uma bênção, mas agora, Filipe, você vai para a estrada deserta que está em Gaza, porque eu tenho uma obra para fazer naquele lugar. Quantas vezes Deus tem obra para fazer em lugares que nós não esperamos, né, irmãos? O homem está rodeado de multidões, multidões e multidões com Filipe, e ele curando, batizando nas águas, fazendo obra. Aí de repente o Senhor diz assim: vai para a estrada deserta que está em Gaza, porque eu tenho uma obra para fazer lá. Sabe por quê? Porque tinha subido para a igreja um homem. Esse homem, ele é chamado de eunuco, superintendente, ou seja, tesoureiro da rainha de Candace, um etíope. Esse etíope, meus amados, ele foi a Jerusalém, foi no culto, ele frequentava a igreja, frequentava os cultos, só que o etíope não entendia, ele não entendia as coisas de Deus. Ele frequentava, ele ia para a adoração, ele ia para a igreja, frequentador da igreja, mas ele não entendia a Bíblia, e ele estava aflito. Olha só, quantas pessoas que a gente vê na igreja, mas que nem todos estão compreendendo nada do que eu estou falando aqui. Quantas pessoas que vão na igreja e até frequentam, são até membros, mas não entenderam ainda a palavra de Deus. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não têm a revelação da palavra. É um eunuco que vai para a igreja e que volta sem entender nada do que aconteceu lá. Quantas vezes nós estamos assim, recebendo pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Só que uma coisa é tão bonita, porque o eunuco, mesmo sem entender, ele estava com a Bíblia na mão. Ele não entendia, mas ele não fazia nada sem pegar a Escritura.
Aleluia. Não, ninguém entendeu nada, senão estava glorificando a Deus. O homem não entendia a Bíblia, mas no entanto pegava ela e ficava lendo. O que será isso? O que quer dizer isso? Esse profeta está falando dele mesmo ou de alguém? Ele tinha perguntas para Deus. Mesmo que você não entenda a Bíblia, leia, que o Senhor vai revelar os mistérios escondidos na palavra para você. Alguém diz assim, eu já vi pessoas falar assim, pastor, eu não vou ler a Bíblia, pastor, porque eu leio e não entendo. Quem já viu alguém falando isso? Não vou ler, pastor, porque eu leio, pastor, mas não entendo. Eu tenho um conselho para você. Continua lendo. Continua lendo. Mesmo sem entender, continua lendo. Continue. Leia todo dia, mesmo sem entender. Qualquer hora Deus manda um Felipe do teu lado. Qualquer hora Deus manda um anjo do teu lado. Qualquer hora Ele revela para você os mistérios. Posso contar para vocês? A gente quer ler a Bíblia aqui e que o anjo de Deus apareça e nos revele a palavra. Às vezes ele faz isso. Às vezes através do Espírito Santo, texto que a gente não entende, o Espírito Santo revela e você começa a pregar aquele texto. Texto que você não entende, você começa a ler e de repente o Espírito Santo revela. Mas tem texto que o Espírito Santo não revela. É o Felipe. Está lá, é o eunuco lendo, o Espírito Santo não revelou. É preciso você ouvir um pregador pregando a palavra. Deus promete salvar os crentes pela loucura da pregação. Tem coisas que você não entende lendo. Se você chegar em casa e ler o capítulo 8, você vai dizer assim, meu Deus, o pastor falou de uma forma que eu entendi, mas se eu fosse ler, eu não ia entender. Tem coisas que você precisa de ouvir. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Mas só de você pegar a Bíblia já é um bom sinal. Só de você pegar a Bíblia já é um bom sinal. Eu conversei com um rapaz deficiente visual em Curitiba. Foi impressionante. Estava em Curitiba e eu vi um rapaz testemunhar. Ele é deficiente visual. Um jovem, tipo o cooperador Micael. E o jovem não enxerga. E ele queria ser pregador. E ele ia pregar e ele tinha dificuldade para pregar. Não sabia ler, não tinha como ler, não tinha como fazer a leitura, porque era deficiente visual. Aí ele foi pregar um dia e o Senhor tocou no coração dele. Leva a Bíblia. Leva a Bíblia. Ele levou. Colocou a Bíblia em cima do altar. E ele botou a mão em cima da Bíblia. E foi vindo mensagem. E ele foi pregando com a mão em cima da Bíblia. Aí toda vez que ele vai pregar, ele abre a Bíblia, mesmo sem ler, mesmo sendo cego, ele abre a Bíblia e põe a mão na palavra. E diz assim, eu não sei ler, Senhor, mas fala comigo. É o eunuco que foi na igreja, ouviu a palavra e disse, Senhor, eu não entendi o que o pastor pregou, o sacerdote pregou, eu não entendi, mas eu estou voltando para casa na carruagem, lendo a palavra. Imagina ele, Senhor, quem é que está falando esse profeta? É dele mesmo? É de alguém? O Senhor está dizendo assim, Felipe, pega as suas coisas, Samaria já foi salva, Pedro e João já chegou, senta na beira da estrada deserta de Gaza. Estrada deserta, é um período de estrada deserta, que não tem casa, que não tem cidades, que não tem moradores. É onde o eunuco imaginava que ele não ia encontrar ninguém, que não tinha ninguém no deserto. Eu vou dizer para você, lá no deserto, Deus surpreende o eunuco. Aleluia. Quem sabe você está passando pelo deserto, e é no deserto que Deus traz as revelações, é no deserto que Deus revela as palavras, é no deserto que Deus abre porta, é no deserto que Deus fala, é no meio da luta que Ele nos usa, é no meio da dificuldade que Ele fala ao nosso coração. Lá no deserto, o eunuco está dizendo, aqui não tem ninguém. De repente Filipe dá uma olhadinha, sai da moita, dá uma olhadinha e lá vem o eunuco. E ele dá uma olhadinha em Isaías. Aí, você entende o que você está lendo? Ele diz, não entendo, porque não tem quem prega. Está faltando pregadores.
Aleluia. Aí o eunuco diz assim: sobe aqui e senta. Bíblia tem que ter exame, ninguém lê Bíblia, examina. Senta aqui, vamos ler. Me explica de quem está falando esse homem. Aí Filipe começa a dizer para ele assim, ó, olha como é que é bonito, irmãos. Filipe começa a dizer para ele assim, ó. Então, verso 35. Então Filipe, capítulo 8, 35. Abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Filipe abre a boca no livro de Isaías e começa a pregar Jesus no livro de Isaías. Diz assim: o profeta Isaías está profetizando a respeito do Messias, do Filho de Deus que havia de vir. De fato ele já veio, de fato ele veio para salvar os pecadores. E Filipe começa a pregar e fala: é necessário. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E começa a pregar uma mensagem da salvação, de arrependimento, de batismo nas águas. Porque não é só ler a escritura, não é só frequentar a igreja, é aceitar Jesus como Salvador, renunciar ao pecado, batizar nas águas, cumprir a justiça divina e poder entrar em comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Marcos 16, 15 diz assim: quem crê e for batizado será? Então é preciso crer para ser batizado. Aí o eunuco diz assim: então tem que ser batizado? Ele vai dizer: tem que ser batizado. Aí ele vai dizer assim, o eunuco mesmo: eu estou vendo água ali, quer ver? Verso 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O que vai me impedir de ser batizado aqui agora? E disse Filipe no 37, é lícito se crê de todo o coração. Só batiza quem crê de todo o coração. É lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmão, eu não sei quanto tempo foi a conversa, mas que mensagem produtiva foi essa que mensagem produtiva foi essa mensagem de Filipe? Às vezes eu prego toda quarta-feira, meu Deus, vocês não tomam a decisão de batizar? Toda quarta-feira eu prego que é preciso renunciar, que é preciso batizar. E está tão difícil para a gente ganhar uma alma, mas o homem diz assim, o homem só diz assim: eu creio. Eu não estava entendendo nada, mas já entendi tudo. Eu já entendi que esse profeta estava falando de Jesus, e que Jesus já veio, e que Jesus já morreu, e que Jesus já ressuscitou, e que Jesus vai voltar para me buscar. E é preciso batizar nas águas, é preciso buscar batismo com o Espírito Santo, é preciso buscar línguas estranhas, é preciso buscar avivamento, é preciso ter uma igreja para congregar, é preciso ouvir a palavra. Eu já entendi. Aí, estou vendo água, dá para você me batizar, por favor? Ele diz assim: não é lícito. Você crê de todo o coração? Ele disse: eu creio. Então vamos lá. Foi só milagre essa viagem, irmão. Quando Filipe desce lá nas águas, diz assim, o diácono Filipe, evangelista, depois ele vai evangelista, diz assim, ó: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Filipe faz isso, Filipe some. Na hora, Filipe some. Ele é trasladado, transportado. Some diante dos olhos do eunuco. E vai cair numa cidade chamada Azoto. E lá ele continua pregando a palavra de Deus. O eunuco diz assim. Imagina o eunuco. Irmão Jael, eu imagino o eunuco dizendo assim. Chegando em casa, ele diz assim: eu estava vindo da igreja com a Bíblia na mão, não entendia nada do que eu estava lendo, mas Deus mandou um anjo lá. O anjo chegou lá e me batizou nas águas, pregou para mim, porque só pode ser anjo, porque depois desapareceu. Aleluia. E o eunuco não estava errado. Quem prega o evangelho e vive é anjo.
anjos que andam na terra. Quem já viu pessoas na terra que parecem mais um anjo? Que não fazem mal a ninguém, que não desejam mal ao próximo. São anjos enviados por Deus para pregar o evangelho da salvação, para pregar o evangelho da renúncia. São anjos de Deus. Então é bonito demais, meus amados irmãos. A obra de Cristo é essa. O homem que não entendia a palavra, o Senhor revela para ele a palavra. Você precisa receber essa revelação. Olha, irmãos, tem pessoas que demoram muito tempo na igreja para decidir batizar. Não precisa disso tudo, não. A Bíblia diz que esse homem ia conversando e de repente ele diz assim: eu creio. Eu creio. Jesus é o Filho de Deus. Eu quero batizar. É possível alguém chegar aqui hoje, aceitar Jesus aqui hoje, e é possível dentro de 30 dias, 60 dias, 90 dias, descer as águas do batismo e participar. É possível a pessoa chegar aqui hoje, tomou uma decisão hoje aqui, e no mês que vem, daqui 2 meses, já está aqui cantando no grupo aqui na frente, renovado, abençoado pelo poder de Deus. Capítulo 9 de Atos. Agora eu não entendo hoje, as pessoas não têm sede de batismo. Quem percebe que as pessoas não têm sede de batismo? A gente tem que ficar: batiza, irmão, batiza. Batiza, irmão, batiza. Né, irmão? Daqui uns dias é você. Batiza, irmão, batiza. Não, tem que ter vontade. Atos capítulo 9. Aleluia. Ó. Verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O homem estava indo perseguir os crentes 3 dias atrás. Estava com carta de Damasco para prender e matar crente. Já tinha prendido, já tinha batido em crente. Lá no caminho de Damasco ele viu uma revelação. Como teve o eunuco, revelação de Deus. Uma revelação através de Filipe. O Senhor vai usar para Filipe, ó. Revela para Filipe, sai de lá e vai pregar no deserto de Gaza, para ganhar uma alma. Ele batiza na hora. Filipe, o Paulo vai perseguir os cristãos, cai por terra. Eu pregava muitas vezes que caía do cavalo, mas não tem cavalo na história. Diz que ele caiu. Se era de cavalo, do jumento, da mula, não sei, mas caiu. Quem cai está em cima, né? Então está montado em alguma coisa. Ele caiu com o rosto em terra. Meio-dia é a hora do dia mais claro, é ou não é? Meio-dia, a hora do dia mais claro. Ele viu um clarão que era mais claro que o sol do meio-dia. E uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ficou cego na hora. Ele foi levado para Damasco e ficou lá orando. Não comeu e não bebeu durante 3 dias. Também, né? Ele viu uma visão, um anjo do Senhor falando com ele. Ele falou: você não come e não bebo. 3 dias ele ficou cego, sem comer e sem beber. 3 dias. Aí o Senhor mandou o nosso irmão Ananias ir lá orar. Ananias não era diácono, não era presbítero, não era pastor. Era um irmão da igreja. Para Deus usar não precisa ter cargo. Deus usa qualquer um que Ele quiser usar. Deus não usa irmão e irmã que dá brecha. Dá lugar, Deus usa. Não precisa ser pastor para Deus usar. E aí o Ananias disse assim: Senhor, esse homem é problema. O Senhor diz assim: não, era problema. Era problema. Era. Para mim ele é vaso escolhido. Para vocês era problema, para mim ele é vaso. Olha como é que Deus vê. A pessoa entra aqui como um perdido, mas Deus vê como vaso. Ai, 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 ai. Tem vaso escondido aqui nessa noite. Posso pregar por revelação?
estou pregando por revelação. Tem vaso escondido aqui hoje. Tem pessoas que nós olhamos e nós não sabemos, mas Deus está me dizendo que tem vaso aqui. Alguém olha para você como rebelde, como rebelda, um rebeldão, mas para Jesus é vaso escolhido. Filipe, então, meus amados, ou Ananias, então, meus queridos e amados irmãos, entra lá e já chega e diz assim: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui, irmão, já chama de irmão. Irmão Saulo, o Senhor me mandou vir aqui para orar para você recobrar as vistas. Ou seja, para você receber vista de novo. Só isso, irmão Ananias? Não. Para você voltar a enxergar e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo que começou a orar, cai as escamas dos olhos de Saulo. E imediatamente recuperou os olhos. Ó, cai as escamas dos olhos e ele começa a enxergar. Quando Paulo começa a enxergar, já levantou. Se fosse eu 3 dias sem comer, levantava que era almoço, quero janta. Paulo falou: cadê o rio? Cadê a água? Eu quero ser batizado nas águas. 3 dias depois estava batizado nas águas, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você quer saber de uma coisa? E no verso 12, Atos 9, 12, diz que ele com 3 dias de crente, já estava tendo visões e dom de revelação. Ao 12, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias vai dar desculpa para Deus, dizendo: Senhor, eu não vou lá não, porque Paulo é perigoso, eu não vou lá não. Deus está dizendo assim: não tem como você não ir, eu já avisei que você está indo. Eu já avisei. Irmão, cada pessoa Deus tem alguém para colocar na tua mão para você ganhar para Jesus. Para Cornélio, o Senhor falou assim: tem um homem chamado Pedro que vai pregar para você. Não era João, não era Tiago, era Pedro. Para Paulo, Jesus diz assim: tem um homem chamado Ananias que vai vir orar para você, e eu já dei poder para ele abrir teus olhos de novo. E ele vai orar e vai acontecer um milagre. Deus tem pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Tem pessoas que Deus põe no nosso caminho. É sua responsabilidade essa alma. É seu compromisso essa alma. Para o mordomo da rainha de Candace, o Senhor designou Filipe. E para vocês nessa noite, Deus me colocou aqui para pregar para você, para dizer que Ele vai abrir os teus olhos, para dizer que Ele tem uma obra na tua vida, para dizer que Ele tem um projeto na tua vida. Bendito seja Deus. Fecha teus olhos, liga o pensamento no céu, liga o pensamento lá em cima. Fecha teus olhos, fala: Senhor, me renova. Fala: Senhor, me enche do Espírito Santo. Abre os meus entendimentos, abre o meu entendimento. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos espirituais. Charabacai anda subia, chalamana subequei anda subia, charabacalabachai, charamanto quenei andasse, chalabasubia. Deus está nos chamando para uma vida nova. Deus está nos chamando para renunciar o mundo, para batizar nas águas, para ser batizado no Espírito Santo. Não basta ficar só na igreja como ficou aquele homem. Não basta ser frequentador de igreja como era o etíope. É preciso batizar nas águas. É preciso receber batismo com o Espírito Santo. Xarabasubia. Ontem pela madrugada Deus me deu uma visão de um rapaz morto, de uma pessoa morta, que todo mundo estava morto, ressuscitando. Eu estou entendendo que Deus vai ressuscitar muitas pessoas na fé. Eu quero que vocês entrem em oração aqui.
nós vamos entrar em oração nessa igreja. Essa igreja vai ficar pequena para as pessoas que Deus vai mandar. Quem tem fé para isso, irmãos? Eu quero que vocês entrem nos dias de oração. Vem para a oração aqui. E assunto nosso vai ser: nós queremos alma. Nós queremos alma. Nós queremos alma. Nós queremos pessoas para servir o Senhor do nosso lado. Quem tem fé para isso? Nós vamos orar para Deus mandar as pessoas. Como é importante vidas nos pés do Senhor. Olha como é importante. Deus tira Filipe de um lugar lotado de pessoas e leva para o deserto para ganhar almas, para ganhar um eunuco. O Senhor tira Ananias do sono para Ananias tirar as escamas dos olhos de Saulo. As escamas já caíram nos teus olhos. Não deixa nada atrapalhar você. Levanta a cabeça, faz a obra de Deus, luta. A vida aqui é passageira. A vida aqui é muito rápido, ela passa muito rápido. Eu estava olhando a minha habilitação, ela vai vencer em janeiro. A primeira habilitação minha foi em 4/4/2001. 2021 agora faz quantos anos? 20 anos que eu tirei a habilitação. Parece que foi ontem, 4/4/2001, quando eu montei naquela moto, naquela estrada 200, um garotão de 20 anos em cima de uma moto, fazendo o exame prático de direção. Na época não era na motopista como hoje, era atrás do carro da autoescola. Você seguia o carro, um examinador na frente e outro atrás te olhando. 4/4/2001. Eu vou renovar agora em janeiro 20 anos de habilitação. O rostinho de jovem foi embora. Um rosto de um carro, de um velho já impregnado em mim. Você está achando que você está com cara de quê? De adolescente? Você não é adolescente mais não. Já a sepultura bate na tua porta. Você está achando que você é o quê? É a gatinha do pedaço, você está novinha? Novinha aqui, só as menininhas que estão ali, ó, pequenininha. Nós já estamos tudo velhinho já. É tempo de nós amadurecer. É tempo de nós decidir a nossa vida. É tempo de nós decidir o nosso futuro. É tempo de nós andar na presença do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique em pé toda a igreja. Toda a igreja. Eu quero ver essa irmã aqui mais uma vez. Quero ver esse irmão mais vezes na igreja. Vocês não somem não. Pega firme. Porque Deus tem coisa para fazer na vida de vocês. Não some não. Deus vai fazer alguma coisa na vida de vocês. Viu, meu irmão? Quero ver você também aqui. Em nome de Jesus, a irmã, o irmão, peguem firme, porque são pessoas que Deus tem algo diferente. Aleluia. Pode estar precisando do que for, mas o Senhor não me mostrou aqui vocês atrás de coisas dessa vida. Vocês vieram aqui diferente. Vocês entraram aqui diferente. Vocês entenderam que quando busca Jesus, recebe todas as coisas. Quando quem tem o Pai tem tudo. Teve um homem muito rico, colecionador de quadros. Existem quadros aí que ultrapassa a bagatela de bilhões. Quem sabia disso? De dólares. Pois é, um homem era colecionador de quadro. E o filho dele foi para a guerra. E o filho dele foi atingido por um projétil, ele veio a morrer. E um dos seus amigos tinha desenhado para ele um quadro para aquele menino, um desenho. E ele levou para o seu pai aquele desenho que o filho tinha rabiscado antes de morrer. Um desenho de lápis rabiscado. E aquele homem colocou aquele desenho naquele menino junto com as suas obras de artes da sua galeria. Só de obras caríssimas. E de repente, ele morreu. E foi ordenado fazer um leilão de todas as obras de artes valiosíssimas, bilhões e bilhões de dólares naquelas obras de arte. E havia um leilão. Começou o leilão com aquele quadro feito de lápis que o menino tinha feito na guerra. Começou. Aí ninguém, não queremos esse quadro não. O quadro chamava O Filho. Ninguém queria o quadro. Vai para os quadros famosos logo. Aí, de repente, no meio do jardim, o jardineiro da casa levanta a mão. Eu dou, eu compro o quadro do filho.
baratinho. Não sei se $1, se $10, bem baratinho. Aí o juiz que era o homem que tinha o testamento, diz: está encerrado o leilão. Encerrado como? Não fez o leilão ainda das obras valiosas? Os ricos do mundo inteiro no auditório para arrematar as obras valiosas. Aí aquele juiz diz assim: tinha um segredo no Antigo Testamento do dono. Quem comprar o quadro filho, leva tudo. Quem comprar o quadro filho, não importa com o valor que seja, leva todos. Então, o jardineiro comprou por $10 o quadro filho, todas as obras são dele. Quem, aleluia, aceita o filho, Jesus, tem tudo. As demais coisas são acrescentadas. Alabassúria. Quem aceita Jesus e vive a palavra, todas as coisas são acrescentadas. Agora quem fica correndo atrás da fama, dos quadros famosos, nunca vai ter nada na vida. Senhor Deus, preguei a tua palavra, falei do teu amor. Senhor, tu és grande, tu és Deus, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Faz uma obra agora, em nome de Jesus.